Hoje nós estamos aqui no estúdio da Paula Castro e nós vamos bater um papo com ela, vamos falar sobre tatuagens, sobre desenho, sobre arte. E vai ser uma conversa muito agradável, porque a Paula, inclusive, minha amiga. Tudo bem, Paula? Tudo bem, e você? Eu queria saber de você, para a gente começar, né? Por que você escolheu a tatuagem? Porque eu sei que você é uma designer formada, né? E é uma desenhista. Então, por que dos três talentos você escolheu exatamente a tatuagem para trabalhar? Não que eu tenha escolhido exatamente a tatuagem. Na verdade, eu nunca deixei de trabalhar com o design, nem com o desenho em geral. Mas a tatuagem foi um nicho de mercado que eu encontrei que me deu um retorno financeiro mais satisfatório. E, enfim, eu fui me apaixonando assim pela tatuagem mesmo. Acho que é uma expressão de arte que as pessoas levam com elas sempre e são felizes por isso quando adquirem uma tatuagem. Então, esse retorno de satisfação do cliente também me proporcionou mais incentivo e mais motivação para continuar nessa área. Você teve uma experiência no exterior, né, do Brasil, inclusive aprendeu a tatuar fora. Como é que foi isso? Assim, bem resumido, se você quiser falar. Bom, eu casei e fui morar fora com meu marido, que é chefe de cozinha, e eu já era designer. E lá fora eu encontrei um pouco de dificuldade em encontrar trabalho na minha área como designer. E eu fui para Nova Zelândia, que a gente pode chamar de o berço da tatuagem, porque foi lá que surgiu realmente e até onde as pessoas têm conhecimento, foi de lá que saiu. Então lá é muito comum, assim, todo mundo tem tatuagem, as pessoas respiram, isso faz parte da cultura deles. Então foi me encantando. E pelo fato de eu já desenhar e trabalhar com design antes, o meu marido me incentivou a entrar nessa área e ficou falando, você tem que ser tatuadora e tal. E aí eu fiquei um pouco com medo, relutei um pouco no início, mas acho que ele estava com razão. Há quanto tempo que você já faz tatuagem? Você tem ideia de quantas você já fez até hoje? Olha, uma ideia de quantas eu não tenho, mas eu já tenho mais de 2.000 clientes cadastrados. Então, se considerar que pelo menos cada cliente fez no mínimo uma, então já tem mais de 2.000 tatuagens por aí, andando por aí. Agora, quanto tempo? São só 4 anos. Eu ainda sou criança na área. Mas é bastante coisa para 4 anos, né? A tatuagem já foi é, um objeto de preconceito, né? Assim, as pessoas já viram a tatuagem de uma forma muito pejorativa. E hoje parece que não, né? Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre isso, porque você está no meio e está percebendo melhor isso. O preconceito ainda existe. Eu acredito que a, não vai acabar, até porque sempre vai existir preconceito de alguma coisa. Então, acontece que está diminuindo. Eu acho que um pouco por culpa da mídia, porque agora na televisão as pessoas passam com a tatuagem e não apagam mais. Antes, se um ator tinha uma tatuagem, eles faziam uma maquiagem para cobrir. Agora eles deixam mostrar mesmo e tal. E tem os reality shows e as pessoas se inspiram naquelas pessoas. Então eu acho que a, a quantidade de gente que quer uma tatuagem hoje é maior. Falando em ter ou não ter preconceito, eu quero que você me diga qual foi a idade mínima que você tatuou e a idade máxima. Bom, a tatuagem ela precisa ser maior de 18 para poder fazer, mas se tiver autorização dos pais, eu tatuo a partir dos 16 anos. A idade máxima foi um caso curioso de um senhor de 75 anos que veio para fazer uma tatuagem de um tamanho considerável nas costas, assim, bem grande. Foi muito divertido tatuá-lo. E as tatuagens inusitadas, assim, os lugares estranhos, isso também acontece. Bom, não existe um lugar estranho. Eu acho que a pessoa pode tatuar onde ela tiver vontade, a pele da gente pega o corpo todo, então pode tatuar onde quiser. Ô Paula,
você disse de 2.000 pessoas, alguém fez pelo menos uma, mas existem pessoas que fazem assim 10, 20, né? Que tatuagem é uma coisa do cotidiano. Você tem um recorde, assim, uma pessoa que você mais tatuou, além do Gabriel? A gente chega um momento que a pessoa vai fazendo tantas tatuagens que elas vão se emendando. Então a gente para de contar se tem 10, se tem 20, aí começa a falar que fechou o braço. Então realmente tem pessoas, algumas pessoas que já fecharam algumas partes do corpo comigo, fechar o braço ou as costas ou a perna. E aí é bastante tempo de tatuagem mesmo. Tem cliente que já fiz mais de 30 horas de tatuagem. Então, aí acaba que vai emendando tudo e vira uma só. Então, não sei as contas, assim, de, tenho 30 tatuagens em uma pessoa, mas tenho muitas horas em várias pessoas. Você costuma trabalhar até 10 horas por dia, né? Quantas horas direto você já tatuou? Já tatuei uma única pessoa? 6 horas. 6 horas uma pessoa aguentou, algumas. Mas não é o ideal. A maioria dos clientes tem um limite que é de 2 horas. Então, por mais que seja uma tatuagem grande, a gente divide em algumas sessões para poder encaixar nesse limite, porque senão fica muito doloroso mesmo. Falando em dor, já aconteceu algumas coisas engraçadas aqui no estúdio, né? Assim, pessoa que chora de dor, que perde o controle, desmaia. O que já aconteceu de mais engraçado aqui no estúdio, assim, que realmente você não esperava isso? Tem muitos casos, tem muitos casos. Tem gente que geme, tem gente que grita, tem gente que chama a mãe, que fala palavrão. Teve uma cliente que realmente veio a desmaiar, mas foi muito engraçado, porque ela me avisou que ia desmaiar e começou a rir. E aí eu não levei a sério, eu achei que ela estava brincando, vou desmaiar. E aí ela, de repente, caiu mesmo. Sorte que ela estava com o namorado, e o namorado conhecia ela e falou, não, ela sempre faz isso mesmo, e a gente conseguiu acordá-la, e depois ela saiu realmente rindo da situação. Tatuagem, né, como nós dissemos, conversamos o tempo todo, é uma arte amada por muitos e pouco compreendida para outros. Por que uma tatuadora, de repente, faria uma parceria, anunciaria num projeto que é para bar e restaurante? Bom, eu acho que eu gostei do projeto Flosobar desde o início que vocês vieram me apresentar. Divulgação é sempre bom. Eu acho que pelo fato de eu ter trabalhado na área do design, e a gente trabalhou muito em parceria com publicidade, e eu valorizo muito. Então, acho que mesmo sendo um meio diferente, que é o restaurante, as pessoas que fazem tatuagem, elas estão em todos os lugares. Hoje em dia não é mais uma pessoa, um tipo específico. Então, a gente tem que tentar atingir o número maior possível. Então, eu acho que o Filosobar foi uma boa escolha. Paula, obrigada por nos receber, obrigada por esse bate-papo. Espero que tenha gostado, que continue com a gente sempre. Vou continuar.